você não acredita. Quando eu entrei naquela escada, eu disse, eu estou no Castelo de Santa Teresa, não é possível. Onde eles brincavam de pega-pega, pulavam um muro para o Benjamin Constant. O muro tinha 80 centímetros, todo feito de pedrinhas, coberto de pedras. Olha, e tinha de escadaria, porque ia o terreno quase a rua que passava atrás. E eu sei que eu custei a localizar agora pelo mapa, porque a Fonseca Guimarães 55, onde está construído o castelo, ela sai do Largo de Guimarães, só entra por ali. Vira na Rua Fonseca Guimarães à direita, não é? Sobe e vai para a Rua Triunfo, que não tem saída. Só que andaram trocando, acho que a Triunfo não mudou de nome, mas nem a Fonseca de Guimarães. Mas logo ali perto já puseram Rua como é? Pascoal Carlos Magno, não sei o quê. Então eu fiquei meio confusa. Entendi. Porque não tem uma boa localização assim, tentamos no Google, mas vem assim. E ele fazendo a maior promoção, quem organizou e vai organizar uma série de concertos lá, não é? É um que foi colega de turma do meu sobrinho na escola suíça, o Stefan Dauersberg, filho de Miriam Dauersberg e do outro, Peter Dauersberg, que são musicistas excelentes, adoram música e tudo. E eu fiquei feliz que o Stefan pôde conseguir realizar essa série. E o Nelson foi o primeiro colocado lá para inaugurar, abrir, né? Ele me telefona, você não acredita? Mas olha, é incrível mesmo, né? Que bom, né? Que muito, muito bom, muito bom. É bonita a história, né? É como todo em um ciclo, né? Que se fecha. Todo onde eu passo, até hoje, realmente todos os locais eu pus música. Pus música, o Music Club começou em São Paulo, justamente lá. Quando houve o segundo concurso internacional, eu estava já em São Paulo, mas eu morava no Sumaré, e tinha parecia que a casa tivesse sido construída com uma parte arredondada assim, e tinha o local exato para o piano. E eu pus uma cortina toda em volta, parecia um palco. Né? Quer dizer, coisas de... Coincidências, né? Não, incrível. E eu não tinha visto a casa Ah. em São Paulo, nem sabia. Quando nós fomos, nós conhecemos na hora. Que coisa. E aquela história que a senhora contou uma vez sobre o teatro, que a senhora mesmo mandou limpar tudo? Qual foi o Teatro Pauleró, em São Paulo. Isso. Foi em São Paulo, Teatro Pauleró, e porque era um teatro feito para ser teatro, o Sandro, da Maria de la Costa, e eu fomos para lá e dizer, escuta, o teatro tem que ser inaugurado, tem que ser aberto, tem que ser feito alguma coisa. O teatro está abandonado, teve a primeira apresentação e nunca mais, não? E aquilo me incomodava tremendamente, porque todo dia eu levava meus filhos para a Hípica de Santo Amaro, ou então para algum lugar passando por ele, e aquela praça cheia de capim, com todas as luminárias quebradas, e mato à beça ali, e o teatro abandonado. Aquilo me dava um aperto no coração e indignação também, por fazerem coisas e abandonarem de início, né? Aí eu tive sorte, porque quem era o secretário de Cultura era o... Ai, meu Deus, deixa eu ver.
também dirigia a Sociedade de Cultura Artística, e ele... Ai, que feio. Era na gestão do Maluf, né? Pois é, gestão do Maluf. Então, como eu levava para a Hípica de Santo Amaro, o Maluf também tinha cavalos na Hípica, quem adestrava o cavalo do Maluf era minha sobrinha, a Ingrid Borgoff, e aí, quando eu digo, não vou passar, não vou nem... Soares de Almeida, o secretário, eu não vou passar por ele primeiro, não. Eu vou primeiro direto para o Paulo Maluf. Ele disse, não, apareça, veja. Eu digo, vou pedir permissão, não é? Aí o Paulo Maluf sempre gostou de música também, não é? Eu sei que eu cheguei lá na prefeitura, não é? E disse, olha, eu vim falar com Alberto Soares de Almeida, não é, o secretário, que ele gostava também muito de mim, por causa da cultura artística e tudo. Eu digo, olha, eu vim aqui porque eu vou reabrir o Teatro Paulo Herói. Mas como? Você tem permissão? Eu digo, eu tenho não, eu vou ter a permissão, eu vou organizar uma série de concertos para os jovens que querem começar. Que não tem ninguém que comece uma coisa para jovens, tem que ter local. Eu tenho aquela sala de concertos lá, uma saleta de concertos da ProArte, não é? Que era mínima. E eu acho que não se faz isso, né? Eu acho que deixar o jovem aprender, ter uma capacidade total. Eu conhecia muitos deles que eu abria lá a ProArte para eles se apresentarem. Então eu transferi. Olha, eu levei para lá o Zimbo Trio, e sou amiga deles até hoje, né? Os pais dele, eu conheci. A mãe Dona Vitória é mais velha que eu, então eu já não sei mais se ela ainda é viva. Até pouco tempo ela era. Eu acho que nós fomos beneficiadas e podemos contar a história. Mas eu sei dizer que fizemos a Vera Kotzk, que também fazia parte da ProArte, amiga do Royberg, a outra casada com... Como era o nome? Gente, eu sei que nós montamos tudo, eu digo, a Vera disse, tá bom, vamos fazer uma coisa, eu ajudo a fazer, eu digo, olha, vamos lá, que eu quero pedir a Rodolfo que mandasse o pessoal da Mercedes pintar, Mercedes-Benz. Ele fazia parte lá da diretoria, não é? Então, ele conseguiu a Mercedes logo, foi prontamente, mandou as tintas, mandou o pintor, não sei. E quem não queria que eu abrisse o teatro, Paulo Herói, porque ela era diretora de todos os teatros municipais de São Paulo, né? Era justamente a Jéssica que dirigiu o Teatro Municipal, né? E ela era contra a reabertura. Ela disse, nós não temos pessoal. Eu digo, não, tem lá a dona Orlando, como é? Orlando, nem me lembro mais. E eu pedi a ela me mostrou, abriu o teatro para mim, porque eu insisti e entrei. Que eu disse que ia me mandar reformar, limpar, arrumar, e ela dizia assim, não faça, porque ela não vai admitir, ela não quer que eu mostre, que eu abra para ninguém.
para ninguém danificar. Eu digo, mais danificado do que está, não pode, não. E as cortinas todas horrorosas, aquilo tudo sem como é que se diz? Sem nada. Aí a Maria de la Costa, que eu conhecia de Paraty, né? Ela e o Sandro também faziam algumas peças de teatro lá, porque o Sandro foi acertar o holofote, foi pôr o holofote. Eu não sei o que, eu arranjei o piano da ProArte para levar para lá. E o que mais? Tanta coisa. Nós fizemos e eu abri o dia que eu tinha, porque o Alberto Soares de Almeida, que era o secretário e era também que dirigia a Sociedade de Cultura Artística, né? Ele disse, Yolanda, só tem um problema no final. A Jéssica, ela admite a possibilidade se você fizer com as mesmas cores para não alterar o Teatro Paulo Heron. Eu digo assim, que cor? Estava com ele na sala dele e ele perguntou, ela está me perguntando que cor que você vai fazer e quem que vai consertar lá. Eu digo assim, olha, eu já estou com quase tudo pronto. E que cor que vão ser as cortinas? Eu digo assim, tá bom, eu vou fazer que cor? Ela disse que são vermelhas. Eu digo, exatamente, eu já tinha comprado peças de Fazenda Azul a um preço barato. Com a Vera nós fomos lá para aquela zona de José Paulino, sei lá o que, peças de fazenda. E eu digo assim, olha, Alberto, pode dizer a dona Jéssica que é um vermelho azulado. É um vermelho azulado. Aí eu acho que ela não entendeu, e ele pôs, eu digo assim, então tá certinho. E eu disse, mas quem vai fazer? Eu digo, quem vai fazer? Minhas amigas e eu. Olha, e fizemos as cortinas todas. Que legal. Costuramos, pregamos tudo, fomos ao teatro, aí levamos a escada, pusemos as cortinas, olha, foi reaberto o Teatro Paulo Heron. E o Paulo Maluf, quando eu cheguei, eu digo assim, escuta, eu vou inaugurar aquele teatro, mas tem cobras no meio da praça, luminárias todas quebradas, capinzal, não é? E ele disse, quando vai inaugurar? Eu digo assim, nós vamos inaugurar, eu acho que na semana seguinte. Ele aí correu e mandou fazer limpeza lá, não é? E não apareceu na reabertura, é claro, mas ele nem queria saber da série que eu ia apresentar, mas eu sei que eu mandei fazer uns cartazes, mandei fazer uma faixa na rua, disseram que era proibido, eu fui no vice-prefeito de Santo Amaro, o Arruda, não é? E ela, Cordélia Arruda era pianista, então aquilo ali foi tudo fácil, tudo funcionava para mim a tempo e a hora. E depois foi a briga do café. Mas não pode ter café, pode incendiar o teatro, não sei o quê, porque tinha um café fora. Mas para o pessoal atravessar ali e tomar café perto, era numa das ruas da praça, né? Eu digo, não, o teatro vai ter café. Aí, quem tinha garrafa garrafa térmica maior, estava levando. Então, pedi uma coleção de garrafas térmicas, comprei copinhos de papel e assim inauguramos com café e todas as honras. E os cartazes, eu digo,
se eu fizer um cartaz e colocar a reabertura com Nelson Freire, inaugurando essa série aqui, ninguém vai olhar. E eu coloquei de cabeça para baixo. E ela ficou indignada quando chegou lá. Eu digo assim, mas por quê? Eu digo, porque ninguém vê. Quando é de cabeça para baixo, chama atenção, todo mundo olha. É verdade. Né? Aí ela disse, mas não pode pregar no vidro, não pode fazer. Eu digo, ai, dona Jéssica, agora está tudo feito, a senhora arranca. E ela arrancou. Jura? Arrancou. E ele que inaugurou, então, foi o Nelson Freire? Que reinaugurou esse teatro? Reinaugurou o teatro. Porque era o jeito da gente poder fazer alguma coisa. E aí durou quanto tempo isso? Durou alguns anos. Depois o teatro foi reaberto e volta e meia, não sei se é até hoje, mas faz parte da série de teatros com um pouco mais de dignidade. Isso foi na década de 70, então, mais ou menos? Foi. Mas é assim, né? Então, foi assim a minha vida. Mas foi engraçado que agora em Santa Teresa, o castelo onde eu passei alguns anos da minha vida também... Que beleza. E a Globo inaugurou justamente na subida da rua que eu passava pela TV Globo e pela escritórios da Globo e tudo, onde os artistas entravam, saíam, não sei o quê, era na subida da minha rua no Jardim Botânico. Então, até a Globo, que é a maior transmissora desse país, né? Que coisa. Então, eu estou cercada, minha filha, bem cercada de espíritos iluminados. É verdade. E agora eles reinauguraram o teatro daqui, né? O Benedito Alves. A senhora foi lá? Não fui, mas já soube toda a história. É mesmo? Eu achei Tenho interessante. todas as... a ficha. Eu não conheço a história, mas eu achei interessante. Mas no meu tempo, aqui Benedito Alves, você estava fechado, eu digo, vou reabrir isso também. Só que eu não imaginei o estado de teatro. O teatro estava todo pingando, estragando. Eu pus até a orquestra sinfônica criada aqui, não é? Foi justamente a Helena Vaz, eu e uma porção de gente dizer por que São José não pode ter uma orquestra, não é? Já teve tanto músico nessa cidade, como é que agora não tem música? E o grande Sérgio Vaz, que era o marido dela, para música popular, ele dizia, escrevia, publicava artigos muito interessantes no Agora, que era um jornalzinho, depois no Vale Paraibano e tudo, não é? Então, quando se queria música melhor, era no tênis clube, num pianinho que tinha lá, com o pessoal fazendo barulho, jogando, não sei. Mas era interessante, sempre valeu, todo lugar se fazia música. E aí, então, foi feita essa fundação, porque toda a sociedade achou que, como também a Fazenda Paraíba estava também as moscas, e lá também tinha condições de se organizar em concertos, porque o Clemente gostava de música, Clemente Gomes, né? A fazenda era da família Gomes, né? E no tempo da Malu, quando ela foi fazia parte da... Malu era filha do Clemente, né? Quando ela foi fazer a parte da Fundação Cultural, eu digo, vamos reabrir concertos lá na sua casa, na Casa da Fazenda. Também era sempre... Não era totalmente abandonada, mas não tinha acústica, mas em todo caso fizemos, e como era um chão de madeira lindíssimo, que o Clemente, a família Clemente sempre quis,
era só raspado e lustrado com escovão, com flanela, né? Com peso e flanela. E aquelas madeiras são lindas lá, lindas, lindas. E agora, novamente, soube que está aberto lá para visitação pela Ângela Savastano, porque eu também faço parte lá da fundação Nós tivemos a parte de folclore, né? Tivemos espaço aberto, que foi a primeira casa do Olivo Gomes para a sede da fundação, né? E foi assim que nós fizemos, que eu fiz a minha caminhada, né? E a Malu abriu a casa e fizemos concertos lá. Mas era difícil, porque não permitiam a entrada por aquela ala de palmeiras lindíssima que tem até chegar à sede da fazenda. E foi pena que não deem continuidade às coisas, né? Agora o Museu de Folclore está lá ainda e aproveitou para fazer, se não me engano, pediram a Ângela para fazer... A Ângela Savastano? A Ângela para fazer a... Você tem que ir lá para ver. Para fazer porque a Ângela fez programas permanentes durante esses anos do museu. Né? Lá dentro da fazenda, naqueles edifícios todos lá, aproveitamos o espaço e organizamos tudo que podemos organizar lá, e a Ângela dirige com corpo e alma e energias mesmo. Até hoje, e são apresentadas todo tipo de folclore e músicas, e músicos, e nós abrimos para aquele espaço lá para todos os músicos, sertanejos, todos que quiserem tocar podem tocar lá à vontade, né? Porque se não der espaço e não der instrumentos e tiver terreno aberto, nos deem o espaço, pelo menos para aproveitar o espaço livre, aberto. Quanta professora ensina embaixo de árvore até hoje, quanto músico dá aula de música também em espaço aberto, no fundo do quintal. Então, é por aí. É verdade. É por aí que a gente tem que continuar. Não é? E essa pesquisa que vocês estão pretendendo fazer é o levantamento, né, de todos os músicos e espaços de arte que tem pelo Vale Paraíba. Parabéns e continue em frente. Vamos continuar. Mas é isso. Olha, eu até esqueci da perna, estou cruzando a... Deixa eu parar aqui um pouquinho.